Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Desde já agradeço a todos vocês pela parceria de sempre. As equipes de Nossa Senhora são um movimento internacional da Igreja Católica, formado por casais que desejam viver da maneira mais profunda a graça do sacramento do matrimônio. A proposta é que em pequenas comunidades chamadas de equipes, os casais se apoiem mutuamente para permanecer fiéis às promessas do batismo, fundamentando assim sua vida conjugal e familiar. Para nos contar sobre esta linda caminhada de fé, vamos acolher hoje com muita alegria o casal Fábio e Geórgia, que fazem parte das equipes de Nossa Senhora. Vamos conhecer um pouco da história deles e entender melhor como esse movimento pode fortalecer a vida dos casais e das famílias. Junta toda a família no sofá e fique conosco após a vinheta. Fábio e Geórgia, sejam bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Para começarmos, contem para nós quem são Fábio e Geórgia e como vocês conheceram e ingressaram nas equipes de Nossa Senhora. Bom, eu sou o Fábio da Geórgia. Eu sou a Geórgia do Fábio. Nós temos 22 anos de casados. Nesse mês agora de maio, dia 25, nós vamos fazer 23 anos de casados. Temos 3 filhos e participamos do movimento das equipes de Nossa Senhora do setor Sobral A. Então, há 11 anos nós fazemos parte desse movimento, né? Nossa equipe é a equipe 6, Nossa Senhora Rainha do Amor, como intercessora, e estamos na missão de animar a nossa região Ceará 2, né? Que é a região que contempla 5 setores, né? Já vai falando até um pouco sobre as equipes, né, que contempla 5 setores, que é o setor da Ibiapaba, que é composto das cidades de Viçosa, Tianguá e Ibiapina. O setor de Sobral, que tem 2 setores, Sobral A e Sobral B, contemplam também as cidades de Gloeiras e Forquilha. Temos o setor Morrinhos, que aí contempla as cidades de Santana, a cidade de Morrinhos e o distrito de Sítio Alegre. E o setor Cruz, que contempla a cidade de Bela Cruz e Cruz. Muito bem. E aí, já iniciando, Fábio e Geórgia, o que mais tocou em vocês, né, quando tiveram um primeiro contato com o movimento, né? Houve algo que chamou a atenção de uma forma mais especial? Sim, né? A gente já participava, né, do Encontro de Casais com Cristo, a gente já tinha uma caminhada cristã, católica, e aí o que nos chamou a atenção foi a proposta do movimento de espiritualidade conjugal. E nós tivemos o desejo de conhecer mais. E aí, nessa busca pelo conhecimento, a gente passou a entender que esse movimento ele é formado por casais cristãos, leigos, que vivem em comunidade e que se entreajudam em busca da santidade. Até porque a própria santidade é um convite que Jesus nos faz, né? Sede santos, como eu e meu Pai somos santos. Né? Então todos nós somos cristãos, né? Católicos, nós buscamos e tendecemos esse caminho da santidade. E no caso do movimento, esse caminho é percorrido entre o casal, né? O casal junto, um ajudando o outro, e com a equipe de base. Né, que nós pertencemos a uma equipe, como nós falamos, né, a equipe 6, Nossa Senhora Rainha do Amor. Essa equipe de ajuda é composta também de um sacerdote, que ele é conselheiro espiritual. Né, então, caminhamos juntos nesse caminho de santidade, buscando a mesma... Né, é uma comunidade que busca a mesma finalidade. A finalidade de ser, né, mais próximo à perfeição, que é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E essa vivência em comunidade, ela nos permite, né, testemunhar para a nossa família, para os nossos amigos, para a igreja e para o mundo, né, o que é viver um matrimônio santo.
E é interessante, vocês vão já explicar um pouquinho, né, de como o movimento ele se instalou no Brasil, né, chegou ao Brasil, quais foram os caminhos que eles percorreram até chegarmos hoje, há pouco tempo, né, a gente está vendo aí o símbolo, o movimento completou 75 anos, né, aqui da chegada no Brasil. Então, é um marco importante, precisa destacar isso. E, com certeza, durante todo esse percurso, muitos casais já foram tocados pelo movimento, já tiveram a oportunidade de vivenciar. E é muito salutar hoje a presença de vocês para trazer um pouco mais, né, das equipes de Nossa Senhora, poder divulgar um pouco mais para as famílias. O nosso podcast tem essa função de levar a mensagem diretamente para as famílias. Mas, Fábio Georgia, já engatando nessa pergunta, né, nós perguntamos sobre o que é que tocou em vocês, mas os maiores desafios e as maiores bênçãos que vocês perceberam na caminhada dentro das equipes. A nossa conjugalidade, ela melhorou bastante através da pedagogia que nós vivemos no movimento das equipes de Nossa Senhora. E aí é importante que a gente fale um pouco da história desse movimento, né, fundamental. Então, é um movimento que nasceu na França, em 1939, onde um grupo de casais procurou o padre Henri Caffarel. E esse sacerdote não sabia como ia ajudar, mas aceitou o desafio de construírem juntos esse caminho. Destacamos que era uma situação de Segunda Guerra Mundial, né, que estava prestes a estourar. E esse sacerdote ele foi fundamental para esses casais, para a vivência desse período. E o tempo foi passando e eles foram construindo o movimento, né? Aqui a gente tem a foto do padre Henri Caffarel, lá do seu, que está mais pertinho de você. Então, a gente acredita que o movimento ele nasceu através de uma inspiração divina, que o Espírito Santo suscitou no padre Caffarel. Por isso, inclusive, que hoje nós estamos em processo, né, de canonização. Ele já foi reconhecido como servo de Deus e a gente está nesse processo hoje. Por quê? Porque o movimento, como as equipes de Nossa Senhora, que já evangelizou tantos casais e que tem feito tão bem para tantas famílias, é uma inspiração de Deus. Ele foi um instrumento, ele se deixou usar para que Deus falasse e tocasse no coração dele. Então, em seguida, né, aqui no Brasil, nós tivemos a chegada em 1950. Né? O movimento nasceu na França em 1939, mas aqui no Brasil em 1950. 11 anos depois. O tempo em que a comunicação era feita por cartas, né? Então, quer dizer, quando o casal, que era o seu Pedro e a dona Nancy Moncal, eles ouviram falar do movimento na França por meio de uma revista, né, que era publicada pelo padre Caffarel na época, né, o de Ouro, né, e tomou conhecimento desse movimento de casais que acontecia lá na Europa. E aí, não tinha o WhatsApp naquela época, você não tinha um telefone tão fácil, uma ligação internacional, né? Então, enviava-se uma carta, aí a cartinha percorria o caminho navio para chegar em Paris, para ir ter o padre Caffarel, e depois dessa cartinha voltar explicando como era o movimento. Né? Então, houve toda uma perseverança desse primeiro casal, e aí juntos começaram o movimento em 1950. De repente, por tanta dificuldade, poderiam ter desistido, né? Poderiam ter desistido ou não levado aquilo à frente. E eles enxergaram ali a inspiração do Espírito Santo. Se esses casais estão lá naquele momento, naquele período, né, pós-guerra, porque já está em 1950, né, e viram que perseverou, que as famílias e os casais estavam, né, mais próximos à igreja, né, mais próximos da espiritualidade conjugal, e por meio de uma leitura, quer dizer, era um testemunho. E aí começaram a caminhar das equipes aqui no Brasil. Né? Nós comemoramos agora dia 13 de maio,
na paróquia do Patrocínio. Foi presidida pelo nosso querido bispo, né, o Dom Vasconcelos, nosso conselheiro espiritual da região, que é o Padre Denils, também a presença do Padre Bruno, que é o conselheiro espiritual do setor Sobrauá, Padre Raimundo, né? Aí uma foto com a participação dos casais aqui de Sobral, né? Quero deixar um abraço aí ao querido Padre Bruno Araújo, né, que já esteve aqui no nosso podcast, né, foi um dos que começou aqui junto conosco, né, trouxe uma belíssima fala, né, sobre Nossa Senhora. Saudade dele, tá em Fortaleza agora, então um grande abraço aí para ele, que nos assiste, com certeza. E nesse momento nós tínhamos, né, casais de Sobral, nós tínhamos casais de Forquilha, de Groaíras e casais de Morrinhos, que estiveram aqui conosco. No dia dessa celebração, para comemorar essa chegada tão especial para nós. É por isso que o símbolo do jubileu é um selinho, né? Porque foi por meio de um selo numa carta que o movimento chegou no Brasil. Né? Então, esses 75 anos, né, celebrados agora dia 13 de maio. Dia de Nossa Senhora de Fátima, que para nós é muito significativo. Por quê? Porque o movimento das equipes de Nossa Senhora é um movimento cristocêntrico. Às vezes as pessoas confundem o nome equipes de Nossa Senhora como um movimento mariano. Mas é um movimento cristocêntrico, mas que tem Nossa Senhora como intercessora e padroeira do nosso movimento. Então, cada equipe ela tem a sua intercessora. Né? A Nossa Senhora Rainha do Amor. Né? Mas existe Nossa Senhora, a primeira equipe do mundo, né? O nome de Nossa Senhora era a Nossa Senhora de Todas as Alegrias. Foi daqueles casaizinhos lá com o Padre Tafarel. Né? História bonitíssima, viu? A que vocês estão contando e esclarecendo cada vez mais para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, como é o movimento de fato, e aí vocês vão explicar melhor daqui a pouco. Mas, Fábio e Georgia, né, como a vivência nas equipes já há 11 anos, como vocês citaram no começo, influencia hoje no relacionamento de vocês e principalmente na vida familiar? Então, o movimento ele tem uma pedagogia de nos orientar, né, de como caminhar, como a gente fazer esse percurso. Então, quando nós casamos, né, a gente não pode deixar de dizer que a gente não rezava, a gente já rezava. Mas a gente rezava todos os dias, mas eram orações prontas, que a gente fazia essa nossa... Como todo cristão católico, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, né? A oração do anjo da guarda. Mas sem nada mais profundo. E aí, através da pedagogia do movimento que ele nos ensinou, hoje nós conseguimos fazer a nossa oração e incluir, né, as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas alegrias e entregar a Nosso Senhor. Porque ele já diz, né, nas Escrituras, que quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E aí a gente entende que se a gente reza junto e se a gente se coloca para Nosso Senhor juntos, a nossa oração ela passa a ser ouvida com mais clareza. E nós começamos a praticar isso. Foi um caminho fácil? Não foi. Embora já rezávamos juntos, né, em vários momentos, né, às vezes à noite, às vezes de manhã, às vezes deixava passar, às vezes passava em branco também, né, para o cansaço da situação. E já difícil foi colocar, vamos dizer assim, nessa orientação, nessa pedagogia do movimento, nessa metodologia, né, de trazer essas orações, né, feitas em casal, onde praticamente nós nos colocamos um para o outro nas suas alegrias, tristezas, dificuldades, e que pudesse ser feito todos os dias, com esforço. Né? Então, por isso que não foi fácil. E conseguimos isso, né, como a pedagogia do movimento é tão rica, por meio de uma equipe, né, por meio nós reunimos em equipe, né, de uma comunidade, por meio de uma comunidade, e um testemunho de um casal que talvez tivesse a mesma dificuldade do que a nossa,
Aí, como colocou em uma das nossas reuniões, olha, eu consegui fazer a oração conjugal acordando mais cedo com meu esposo. 15 minutos antes do nosso horário anterior, nós acordamos 15 minutos, rezamos, colocamos em oração, aí para a gente ver o estado. Quer dizer, olha, se conseguiram, nós também podemos conseguir. Ou seja, né? Não entra ajuda. Evangelizando casais. Exatamente. São casais que vivem em comunidade, mas que se ajudam. E qual o reflexo que isso tem na nossa vida hoje? O reflexo é que a gente coloca para Nosso Senhor, já quando o dia amanhece, nós acordamos mais cedo para isso. E aí, quando eu me coloco para Nosso Senhor, todas as minhas angústias, as minhas aflições e as minhas alegrias, Ele está ali ouvindo. E às vezes, as minhas angústias são pontos de conflitos que são gerados entre nós. Mas nós respeitamos porque naquele momento está em um momento de oração. E aí a gente vai passando a entender o outro. E quando a gente começa a entender o outro, a gente vai amadurecendo a possibilidade de um assunto, de um diálogo para aquele assunto que às vezes é um assunto espinhoso, que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos uma característica de querer marcar um território e querer sempre ter razão. E aí, quando a gente faz essa oração conjugal, que a gente se coloca, o outro já começa a perceber e olhar o problema com um olhar diferente. Nós vamos dizer para vocês que nós não temos problemas de jeito nenhum, porque nós estaremos mentindo e sendo desonestos. Que nós não temos conflitos, nós temos. Mas a nossa forma de lidar com esses nossos conflitos é que são diferentes. Porque é através da oração. E é através dessa pedagogia do movimento que ele nos orienta. Essa oração diária e um diálogo pessoal, pelo menos uma vez por mês, esse diálogo de assuntos que às vezes são delicados e são os mais diversos assuntos. E junto com a oração conjugal, diariamente fazemos a escuta da palavra, seguimos a liturgia, né, do dia, com a primeira leitura, o salmo, o evangelho, fazemos uma meditação. Então, se nós já estamos abastecidos, né, com o encontro com Cristo, por meio da escuta da palavra e da meditação, e com a oração conjugal, é muito mais fácil de se resolver um problema entre o casal, um problema do casal com os filhos, um problema dentro do trabalho. Então, quando a gente quando já vamos entrar na rotina do trabalho, você já vem alimentado. Né? Você já vem alimentado da escuta da palavra, já entendeu como é que está a esposa, naquele dia ela pode estar passando por uma situação mais delicada no trabalho dela, então eu tenho que daqui a pouco, né, entender esse lado, né, estar junto com ela, compreender e se ajudar. Então, com isso, reduz os atritos, reduz as discussões, né? Reduz esses o movimento, então, ele traz para dentro do lar, né, um formato todo especial para que vocês possam lidar melhor com todas essas dificuldades comuns no relacionamento a dois. E assim, mais casais que estejam nos ouvindo, que estejam nos assistindo, entender melhor toda essa pedagogia leva a cada um de nós entender também a importância que cada movimento desse que está inserido dentro da igreja, né, da nossa igreja católica, ele tem a sua importância, ele tem o seu valor, né, ele precisa ser valorizado, porque a gente está resgatando famílias. Acima de tudo, tem casais ali sendo resgatados, mas tem famílias também. Quando o casal está bem, com certeza a família vai bem. Então, assim, eu acho muito bonito, a gente já trouxe aqui casais do SCC, nós estamos com vocês hoje aqui, daqui a pouco o Amari, né, pode estar aqui conosco também. Então, assim, cada movimento com a sua particularidade, com a sua importância, né, com o seu valor que precisa ser dado. Fábio e Georgia, vamos conversar um pouquinho agora, né, como na prática funciona, né, uma equipe de casais. Quais são as principais atividades e compromissos que um casal faz depois que ele se insere nas equipes de Nossa Senhora? De forma prática. De forma prática, né? Como você mesmo falou, né, Márcio? Assim, cada movimento, cada serviço, né, cada pastoral tem o seu objetivo. Então, existem diversos carismas.
né? Daqui a pouco não é todo mundo que se adequa ao carisma do movimento das equipes, como daqui a pouco não se adequa ao movimento do Amari, ou ao Shalom, ao Raio da Paz. Cada um tem o seu carisma, tem a sua forma. Mas pode ver que o objetivo é o mesmo. É todos caminharem no caminho, em busca do caminho da santidade que foi proposto, né, por nosso Senhor. Então, assim, esse é o objetivo, né, de se colocar a serviço, de estar junto com a igreja. Então, o movimento das equipes de Nossa Senhora, a pedagogia é essa. São casais reunidos em equipes, como comunidade, né, de 5 a 7 casais, com a presença de um sacerdote, que ali ele é Cristo no nosso meio, é aquele que vai trazer para nós as orientações da igreja, né, as orientações de escuta como sacerdote, né, de como a doutrina, trazer para nós também a espiritualidade. O movimento se reúne assim, em equipes, né, e essas equipes se reúnem em setores, né, em setores em regiões, regiões em províncias, províncias em super-região, que é a nossa super-região Brasil. Né? Então é assim que o movimento se organiza. E dentro de cada equipe, nós temos, as equipes se reúnem uma vez por mês, numa reunião formal, né, que nós temos um tema de estudo, que são as orientações de vida, né, por todo o movimento no mundo inteiro, no mesmo tema de vida. Então, esse ano de 2025, isso para as equipes que já estão além da sua formação inicial. Né, porque a formação inicial é que eu faço um pequeno recorte, ela começa de uma experiência comunitária, como nós entramos lá no início, depois da experiência comunitária ele caminha por mais, depois ele vem para uma pilotagem, que aí ele vai entender como é que funciona essa equipe, e daí ele caminha por mais 2 livros, mais 2 temas iniciais, que é sobre reunião de equipe e sobre o sacramento do matrimônio, para daí ele poder caminhar com o tema do ano a cada ano. No ano passado, nós estudamos a Eucaristia, então foram todas as reuniões do ano inteiro, no mundo inteiro, todo mundo no seu idioma, o mesmo livro, né, a mesma temática, o mesmo formato sobre a Eucaristia. Então, despertou em muitos casais o desejo de, além da missa dominical, inclusive para nós, vivenciar a Eucaristia diária, né, ou pelo menos mais de uma vez por semana. Né, e nós temos conseguido isso, né, e muitos outros casais também buscam a mesma, porque despertou de um tema. Esse ano, nós estamos estudando o discípulo de Emaús. Né? Todo o discípulo de Emaús, mês a mês, um trecho, né, que vem falando sobre o discípulo. Né? Nós estamos no início ali do Evangelho, né? Já passamos por aquele momento que os dois voltam desolados, né? Saem de Jerusalém como derrotados, porque Jesus morreu, né? Ou aí nem acreditaram que Jesus ressuscitava. A gente está agora na segunda parte, onde Jesus já caminha com eles, eles nem sabem ainda que é Jesus. Quer dizer, é muito interessante quando você ouve na missa, você não desperta para alguns pequenos, né? Quer dizer, Jesus estava sempre ali, como ele está na vida de cada um de nós, né? De quem está nos ouvindo, de quem está nos assistindo, de nós aqui. Jesus todo dia caminha conosco. Nós é que às vezes não enxergamos, como lá no discípulo de Emaús, ele está ali. E eles ouviram de Jesus, eles conviveram com Jesus no mínimo ali 1 ano, vamos dizer assim, né? Pela cronologia. Mas Jesus há 3 anos já vivia falando e pregando. Ouviram dizer, ele sempre falou que ia ressuscitar no 3º dia. Estava no 3º dia. Aqueceu o coração no final da caminhada. E só foram reconhecer Jesus quando? No partir do pão. Né? Então, assim, nós estamos estudando esse tema, né, com todas as equipes. Toda essa catequese, né, através, né, desse estudo que vocês fazem, certamente vai enriquecer cada vez mais a vida do casal, né? O casal ele vai se aprofundar, né, dentro. Às vezes você falou muito bem, né, que às vezes na própria celebração eucarística a gente escuta, mas às vezes fica detalhes ali ocultos, né? Então, quando a gente se aprofunda dentro de um contexto, né, da palavra de Deus, de fato a gente vai ver detalhes que ficam muito mais maduros no nosso coração quando a gente se aprofunda mesmo. É quando a gente conhece, né? De quem te ama o que conhece. Então, quando falou da Eucaristia, né, se a gente pensar bem, assim, se o corpo de Cristo está na hóstia, está sendo entregue, imagina um aparato de segurança que deveria ter ali. Na nossa mentalidade, hoje é essa. Poxa vida, eu não posso perder a oportunidade de me encontrar com Cristo na Eucaristia. Ele está em comunhão comigo, ele está comigo. Naquele momento, o corpo de Cristo, pode ver que o padre ele coloca o corpo, ele fala o que? Eis aqui o Cordeiro. Ele está ali. Aí você comunga, ele está em você e você está comungando com ele.
Aí você perde uma oportunidade porque foi assistir um jogo, porque foi com churrasco, porque foi com futebol, porque foi com aniversário, e ele está ali. Né? Então, para a gente foi muito enriquecedor, né? Estudar o tema durante o ano e para muitos casais. Né? E agora estamos nesse caminho de Emaús, na continuidade. Fábio e Geórgia, mas hoje, se o casal que está nos assistindo, nos escuta, tiver interessado em ingressar, né? Quem procura, quais são os canais, como fazer hoje dentro de Sobral? Então é só ele procurar algum casal que seja do movimento. Certo. E aí ele vai manifestar o interesse, e esse casal que é do movimento, ele vai repassar o nome dele para o casal que é responsável pela expansão do nosso movimento. Porque nós temos uma organização estrutural e que cada setor tem um casal expansão, que é aquele que vai cuidar de criar novas equipes. E essas equipes elas irão nascer de 5 a 7 casais e na presença de um sacerdote. E aí a gente recebe o nome e esse nome, à medida que for se organizando a nova equipe, o casal será visitado. Depois que ele for visitado, aí começa o processo de caminhada. E essa primeira etapa de caminhada é o que a gente chama de experiência comunitária, que é um processo de evangelização que o movimento tem. Nessa primeira etapa, o casal ainda não é do movimento das equipes de Nossa Senhora. Ele se reúne, né, estudando temas, e depois dessas 16 encontros que ele tem, é que ele vai realmente, de forma madura e consciente, dizer que se realmente deseja continuar aquela caminhada. Então, uma caminhada inicial para um discernimento. Exatamente. É para saber se ele, vamos dizer assim, será que esse é o meu carisma? Será que eu consigo viver em equipe? Eu consigo partilhar? Interessante, né? Ter essa vivência. Esse primeiro momento ele acaba sendo um momento assim factual, né, para que o casal ele possa discernir sobre a importância, né, sobre o que é de fato o movimento para ele poder ingressar de uma forma madura. Exatamente. E aí a gente também, no movimento, a gente tem várias, durante toda a nossa vida do movimento, a gente tem várias formações. A gente vive em constante formação. Né? Além da nossa reunião mensal, né, nós temos uma missa mensal, né, nós temos uma noite de oração com o movimento. Né? Então, assim, além disso, uma reunião informal com a equipe de base, né? Para que além da reunião formal, eu tenha um outro momento onde eu posso vir com a família, com os filhos, né? Interagir, saber a vivência, pode ser um chá, né? Uma conversa ali, ou um piquenique na praça, ou uma brincadeira. É assim que funciona, né? Para que os laços estejam mais próximos, o sacerdote participando junto. Né? Então, muitas vezes acontece, inclusive, lá na paróquia do sacerdote também. Né? Também temos os nossos momentos de formação, porque é um movimento também de formação, para que os casais, para que despertem nos casais esse espírito missionário de todo cristão católico, né? De que ele vá atuar em suas paróquias, né? De onde ele se congrega, né? De onde ele se, vamos dizer assim, onde ele partilha a sua vida cristã naquela paróquia, ele também é chamado a estar lá. Então nós temos várias formações durante a vida de equipe, né, para aqueles que estão iniciando, aqueles que já estão no movimento há um pouco mais tempo, aqueles que já estão no movimento daqui a pouco quase 20 anos. Então, para cada um existe uma maturidade. Além disso, estudamos anualmente algum tema no nossa formação ser igreja, são temas do catecismo católico, né, do catecismo da nossa igreja. Então, outros momentos de como é ser cristão. Né? Então, são várias formações durante o período de um casal equipista. Bom, Fábio e Geórgia, já finalizando esse nosso momento de escuta, queria que vocês deixassem uma mensagem para todos aqueles que nos assistem, todas as famílias e casais que estão nos acompanhando hoje. Que participar de movimentos católicos nos ajuda na caminhada conjugal. E como o nosso matrimônio tem crescido. E se você também deseja isso, e deseja entrar no movimento das equipes de Nossa Senhora, procure um casal. Ou até mesmo um sacerdote, né?
já fale desse seu interesse, que está disponível para que chegue até o movimento e a gente possa fazer o convite, fazer a visita, para então ingressar no movimento das equipes de Nossa Senhora. E aqui, já encerrando, né, gostaria de parabenizar Márcio, né, Sávio, que tiveram essa iniciativa, né, de um programa bem interessante, com vários temas que conduzem o despertar em cada família. Né? Já tiveram aqui várias pessoas, vários movimentos, né, vários representantes, né, desde dos seminaristas, né, para que possam daqui a pouco despertar naquele jovem lá dentro de casa, que ele tenha desejo de ser um sacerdote ou uma religiosa, e ali possa ser despertado, como movimento de casais, né, como sacerdotes, até mesmo o bispo que já esteve aqui, né, e outros bispos, né, já passaram aqui pelo programa, e que possa ter esse despertar. Então, assim, parabéns a vocês, né, por essa iniciativa, né, que tenham muito sucesso, né, que realmente possam levar mais e mais famílias distantes, assim, o que é o movimento, o que é a nossa igreja e o que pode despertar ao participar desses movimentos, né, para que possam ter frutos realmente como é proposto pela nossa igreja. Fábio e Georgia, eu que agradeço, né, o sim de vocês por terem estado aqui conosco nesse episódio de hoje. E hoje nós tivemos aí esse casal, Fábio e Georgia, casal das equipes de Nossa Senhora, que trouxeram aí, né, falaram um pouco mais sobre o movimento, trazendo um pouco da história, um pouco do carisma e falando sobre a pedagogia que ele traz para os casais que participam, né? Continue conosco, continue nos acompanhando nas redes sociais, vai aparecer aí no seu vídeo, o YouTube, o Instagram. Continue compartilhando essa ideia para que cada vez mais outras famílias possam estar unidas ao Sagrado Escuta. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco. Mel Havaí.